Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início aqui a mais uma aula, né, do nosso curso de análise multivariada no Software R. E hoje nós vamos aprender, né, como fazer os gráficos. Ontem, na aula de terça, eu mostrei toda a parte teórica da análise de componentes principais. Ontem nós mostramos a parte prática no R. E hoje eu vou mostrar como fazer os gráficos, tá? Ontem a gente até viu alguns gráficos, mas os gráficos muito feio, tal, não é gráfico que a gente vai utilizar num artigo científico, numa apresentação. Hoje o meu objetivo é te mostrar os principais pacotes que fazem os gráficos de componentes principais, gráficos bem mais interessantes do que o que nós vimos ontem, tá bom? Então vamos lá. Compartilhar aqui minha tela com vocês, tá? Deixa eu fechar isso aqui. Vamos lá, pessoal. Análise multivariada. Na verdade, eu vou abrir aqui já o nosso RStudio. O meu RStudio vai ter algumas coisas abertas aqui. Eu vou fechar, tá? Para não confundir vocês. Só fechar aqui, tem muita coisa aberta, na verdade. Estou terminando de montar aqui as aulas de vocês, aula 11 e aula 12, estou trabalhando nelas. Finalizando, se tudo der certo essa semana, eu consigo finalizar o inicinho da próxima semana. Temos tempo ainda, né? São as aulas da outra semana. É, vamos aqui então, análise multivariada e aula. Ops, passei aqui, aula 9, aula. Hoje, nossa aula 6. Aula 6 aqui. Gráficos de componentes principais. Vou abrir, né? Vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer são as instalações dos pacotes. Isso aqui pode demorar um pouquinho, né? Porque vocês vão fazer aqui instalação do pacote Factomine R e Facto Extra. O CorePlot eu acho que a gente já fez a instalação antes, então vocês não vão ter que fazer novamente. Então pode ser que demore um pouquinho aí para vocês carregarem os pacotes, porque tem dois pacotes novos aí na lista que vocês têm que instalar. Beleza, o meu aqui já foi. É, definir aqui a nossa trilha de dados e vou ler o arquivo aula 6 dados PCA, que é o mesmo arquivo de ontem, tá, gente? Eu só coloquei assim, aula 05, aula 06, para não confundir. Na turma anterior, né, não, faz 2 anos já, a última turma que eu ministrei esse curso, teve muita confusão, o pessoal ficava meio perdido, então mesmo que o dado é o mesmo, eu coloquei em todas as aulas, para ninguém ficar perdido na hora de baixar o material lá na Hotmart. Mas é o mesmo dado de ontem, ok? Então nós temos aqui, né, nosso arquivinho de empresas, né, as 20 empresas, e nós temos algumas informações sobre essas empresas. Então nós temos clientes, vendas, tamanho e número de funcionário. Então nós vamos rodar aqui a análise de PCA, e aqui hoje eu até utilizo uma outra função, tá, chamada PCA. Não tem problema, tá? Vai fazer a mesma coisa que nós fizemos ontem, que é a análise de componentes principais. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é pegar os autovalores, né? Eu vou usar a função getAgingValue, que ele vai lá no meu resultado da análise de componentes principais e pega esse alto valor para gente. Olha aqui que interessante. Então eu tenho, olha que bacana. Eu tenho aqui o alto valor para cada um dos nossos componentes, então componente 1, componente 2, componente 3, componente 4, e a variância explicada. Então, essa função é muito legal, gente, porque ela já traz para a gente a variância explicada por cada componente e, né, a variância acumulada. Então, eu tenho aqui que o componente 1 explica 62,64%,
E o componente 2, 35,34. Então, quando eu somo os dois, ó, eu tenho 97,99%. Ou seja, os dois primeiros componentes já resolvem todo o nosso problema, né? Porque realmente a variância que ficou para os outros dois componentes muito pequenininha, né? Não vai ter uma influência tão grande nos resultados. E aí nós vamos fazer aqui o nosso primeiro gráfico utilizando a função fvisAge, tá? Então nós vamos rodar aqui essa função e aí eu explico o gráfico para vocês. Vamos lá. Esse primeiro gráfico, olha como isso daqui tudo do pacote FactorMine e FactorExtra, tá? Para vocês verem como que ele é bem legal para essa parte de componentes principais, porque ele já dá uns gráficos bem bacana para a gente. Deixa eu ver se eu der o zoom aqui. Ah, o limite aqui não tá legal. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Ah, tá. O limite aqui tá até 50. Tá vendo que ele comeu aqui um pouquinho do gráfico? Só que a nossa primeira variância ela é muito alta. Eu vou colocar o limite aqui, pessoal, até 100 para melhorar o nosso gráfico, tá? Então eu tô mexendo aqui no limite, ó. YLIM tava de 0 a 50. Aí ele cortou parte do gráfico aqui. Eu vou rodar novamente. Agora sim. Agora ficou melhor o nosso gráfico. Então, ó, olha que gráfico bacana. A gente tem aqui, ó, porcentagem explicada, né? Cada componente, e aqui os componentes: 1, 2, 3 e 4. Se você tivesse 20 componentes, teria 20 aqui. Então, nós temos aqui componente 1, né? A barrinha aqui para o componente 1 e o valor dessa variância explicado: 62,6, aqui 35,3, 1,3 e 0,7. Da mesma forma que eu falei ontem, esse tipo de gráfico é muito legal de você colocar como material suplementar dentro do seu artigo. Porque aí o revisor ele pode ir lá e olhar esses resultados, como que foi os seus componentes e tal, tá? Então essa é uma função boa de você utilizar. Aqui eu não coloquei o título, tá? Mas você pode colocar o título, não tem problema. Eu deixei em branco aqui, mas qualquer coisa que você digitar aqui, vai aparecer o título aqui em cima. Coloquei aqui, ó, o add labels igual a true. Se você não quiser esses números, mas eu acho legal apresentar, né? Porque quando a gente olha só as barras, a gente tem uma ideia, mas a gente não tem o valor exato. Então eu gosto de ter o valor exato. Qual que é o problema de ter o valor exato? Se você tiver muitos componentes, esse valor pode começar a ficar ruim de ver ali no gráfico. Então, se você tem muito, sei lá, 20 componentes, talvez é melhor você colocar o add label igual a false, tá? Agora eu vou utilizar aqui uma função chamada getPCAVAR. Essa função, vamos olhar aqui o resultado dela, ela vai trazer para a gente, deixa eu fechar aqui a tela gráfica só um pouquinho para ficar mais fácil. Essa função ela faz o seguinte, pessoal. Ela vai trazer para a gente todos os resultados para as nossas variáveis. O que são as nossas variáveis? Né? São aquelas 4 variáveis que a gente utilizou, né? Cliente, vendas, tamanho e número de funcionários, tá? Então, quando eu uso essa função getVar, em cima, getPCAVar, isso é tudo do pacote FactorMine e FactorExtra, ok? Ele vai pegar da minha análise de componentes principais tudo que corresponde às minhas variáveis. Então, a gente vai ter vários resultados aqui, ó, tá? E ele até explica, ó, o que é o core? São as coordenadas para cada variável. Em outras palavras, são os nossos autovetores. O 2, né, o arquivinho core, é a correlação entre as variáveis e os componentes. Tá? O 3 é o cos. Daqui a pouco a gente dá uma olhadinha. Eu tenho que olhar aqui o que é o significado do cos to. E o 4 é a contribuição de cada variável. Tá? Então vamos lá. Primeiro as coordenadas.
Então aqui, esse daqui, pessoal, são os valores que serão plotados no nosso gráfico de PCA. Então, por exemplo, componente 1, clientes é menos 0,77. Componente 2 é 0,62. Tá? Vendas, menos 0,80. Componente 2, 0,57. Tamanho, 0,80. Ou seja, a gente já vê que clientes e vendas vão estar de um lado do gráfico. Tamanho e número de funcionário vai estar do outro lado do gráfico. Por quê? Cliente e venda está negativo para o componente 1 e tamanho e número de funcionários está positivo. E além de estar negativo, clientes e venda estão bem próximos. E a mesma coisa, tamanho e número de funcionários, estão positivo e bem próximo. Tá? Que provavelmente são variáveis correlacionadas, né? Agora vamos olhar aqui o cost2, né? Que ele traz para a gente a explicação, né? O quanto que aquele componente ele tá, ó, desculpa, o quanto que aquela variável, né, tá sendo explicada dentro daquele componente. Então a gente vê, ó, que a variância, nós temos, vamos lá, cada variável, ela tem uma variância total de 100%, certo? Então, vamos supor que a variância de cliente é 100. Vamos supor, tá? O que esse resultado do o arquivinho cost2 traz para gente? Quanto da variância de cliente é explicado por cada componente. Então, vamos supor que a variância é 100. Aqui está falando para mim que 59% dessa variância é explicado pelo componente 1. Que 38% é explicado pelo componente 2. Que, vamos colocar que 2% é o componente 3 e o componente 4 é praticamente 0% aqui, quase nada. Tá? Então é isso que significa esse arquivinho. É para a gente verificar se dentro das nossas variáveis elas estão sendo explicadas pelo componente 1 e 2. Por que que esse arquivo é importante? Aqui, beleza. Todas as nossas variáveis têm uma boa explicação no componente 1. Todas as nossas variáveis têm uma boa explicação no componente 2. Mas isso não vai acontecer sempre. Quando você tiver várias variáveis, o que vai acontecer é que vai ter variáveis que o componente 1 e 2 não vai explicar quase nada dela. E aí, você pode utilizar esse arquivo para fazer redução de dimensionalidade das suas variáveis, ou seja, eliminar variáveis que, pela análise de componentes principais, eu não estou conseguindo explicar. Tá? Então, esse arquivinho é muito importante para isso. Você verificar variável por variável o quanto da variância de cada variável individualmente está sendo explicado pelo componente 1 e 2. Léo, por que que eu olho só o componente 1 e 2? Porque no final das contas, o que a gente vai plotar no gráfico é o componente 1 e 2. Tem até algumas pessoas que plotam até o componente 3, mas eu acho que fica muito confuso, porque primeiro eu não gosto de gráfico 3D. Para mim, eu acho bem confuso de você tirar, a não ser alguns casos bem específicos, mas eu particularmente não sou fã desse tipo de gráfico. É muito bonito, né? Você coloca lá numa apresentação, às vezes, aquele gráfico rodando, aquela coisa toda, mas honestamente, para você tirar resultado dali, não é moleza, não. É, ou senão a pessoa cria gráficos 2D, mas coloca componente 1 e 2, aí um segundo gráfico, componente 1 e 3, e um terceiro gráfico, componente 2 e 3. E, eu também acho bem complicado de se explicar, porque geralmente eles mostram resultados e grupos bem diferentes. É, não sei até que ponto ajuda. Então, igual eu falei para vocês, a análise de componentes principais para mim eu só gosto de utilizar se realmente eu tiver os dois primeiros componentes explicando uma grande parte da minha variância. No momento que eu tenho que utilizar o componente 3, eu já tento migrar para um outro tipo de análise, tá? E mais uma vez, gente, isso é estratégia de trabalho. Não quer dizer que quem usa até o componente 3 está errado, não. Não é isso, tá? É só uma questão de talvez fique um pouco mais confuso, né? Um pouco mais complexo aí de se trabalhar dessa forma.
Então, o outro arquivinho que nós temos é o contribution. Olha que interessante. Contrib vai ter aqui o tanto que cada variável contribui para o componente. Então, agora eu não estou olhando, eu não olho na linha, tá? Agora eu olho na coluna, tá? Então, por exemplo, no componente 1, clientes contribuem com 23,68%, vendas com 25,98%, tamanho 26,14%, número de funcionários 24,18%. Aí é claro, né, gente? Nós estamos vendo que para os dois primeiros componentes, todas as variáveis estão explicando muito. Na vida real, isso não vai acontecer. Você vai ter variável aqui explicando praticamente nada, tá? E essas variáveis, mais uma vez, são as variáveis que, se fizer sentido para você, você elimina da sua análise. Bom, vamos começar então. Vamos criar aqui o nosso gráfico. Nós vamos utilizar a função fvis underline pca underline var e nós vamos plotar aqui as variáveis, tá? Esse daqui é o nosso arquivinho que nós rodamos aqui em cima, ó. Componente principal, né? Resultado.pca, né? Res.pca. E aí nós vamos rodar aqui, tá? Utilizando essa função. Então, esse pacote, gente, ele tem funções específicas. Então, quando eu uso a função fsys underline pca underline var, ele já sabe que eu quero plotar só a, a variável, tá? Só as variáveis, quer ver? Então ele plota aqui para mim, ó, só as variáveis. Ele não está plotando as minhas empresas ainda. Eu só quero as variáveis. Eu quero entender aonde estão as variáveis no meu gráfico. E olha que legal, ó, ele já coloca aqui o PCA1 com o valor da variância explicada por ele, o PCA2 com o valor da variância, e aqui as nossas variáveis. Tá? Depois nós vamos colocando mais coisa aqui no gráfico. Eu vou utilizar uma função do core plot, que vocês já até utilizaram lá na correlação, para plotar o cost2, que é um gráfico bem legal. Olha aqui, é um gráfico que eu gosto de ter, que ajuda a explicar bastante. Opa, peraí, tem que eu apertei errado aqui, gente. Pronto. Então, lembrando que o cost2 a gente olha, né, a variável explicada, a porcentagem daquela variável, da variância daquela variável explicada por cada componente. Então a gente vê aqui que, para o nosso exemplo, né, nós estamos bem tranquilos, porque para todas as variáveis, o componente 1 e 2 explica a variação quase inteira delas. Né? O 3 e o 4 explica praticamente nada. Então é um gráfico bem legal, que você pode também colocar como material suplementar. Olha, eu tenho aqui o gráfico mostrando quanto da minha variável é explicada por cada componente. Então a gente verifica que, para as nossas variáveis, todas elas foram muito bem explicadas pelo componente 1 e 2. Mas como eu disse, né, gente? Na vida real, você vai ter bolinhas pequenas aqui para alguma dessas variáveis, para o componente 1 e 2. Às vezes você pode eliminar, às vezes não. Então, às vezes é melhor deixar também. Aí vai a critério de cada trabalho, né? A gente tem que olhar caso a caso. Voltar aqui a telinha. Bom, agora nós vamos plotar utilizando a função fvis_cos, tá? Aí eu vou explicar aqui para vocês. Vamos lá. Então aqui, ó, ele está plotando a explicação utilizando 1 e 2. O que é 1 e 2? É o componente 1 e o componente 2. Então ele está plotando o somatório, né, da explicação para o componente 1 e 2. Então a gente vê que para todas as variáveis está muito alto, muito próximo de 1 já. E é o que a gente verificou no gráfico passado, né? Cadê a nossa tabelinha? Peraí. Aqui, deixa eu ver. Aqui. Que realmente o somatório dos dois aqui, ó, dá
né? 0,98, 99 talvez. Então é o que a gente está vendo aqui no gráfico, né? E aqui, pessoal, tem o choice igual a var. Por quê? Eu posso escolher para rodar tanto var, para tanto fazer isso para variável, quanto para os indivíduos, que seriam as nossas empresas. Depois nós vamos fazer para os indivíduos também. Então, esse choice, eu quero esse gráfico para as variáveis. Não, eu quero esse gráfico para as empresas. No nosso caso, eles chamam de indivíduos, tá? No gráfico. Então, entenda que var são as variáveis que você tem e indi são os indivíduos, né? Os seus tratamentos, a forma que você quiser trabalhar. E o X aqui é o tanto de componentes que você quer que apareça aqui no gráfico. Igual, aqui eu posso colocar de 1 até 3. Aliás, o 1 e o 3, né? Se eu coloco o 1 e o 3, ó, eu já vejo aqui uma queda para esses dois. Eu posso colocar o 2 e o 3. Também, né? A gente já vê aqui quedas. E eu posso colocar de 1 a 3. Então, quando eu coloco 1, 2.3, eu estou falando, eu quero que apareça o somatório, né, do 1, o 2 e o 3. Aqui eu estou mostrando, pessoal, mas o normal, né, da gente utilizar é esse primeiro aqui, tá? É o somatório do 1 com 2. É isso que interessa pra gente. O resto aqui, se você quiser com 1 com 3, o 2 com 3, ou do 1 até o 3, tudo bem. Mais do que isso, honestamente, não vejo muito sentido, não. Começar a trabalhar com componente número 4, aí não, aí já começa a ficar um negócio muito grande. Uma outra coisa, pessoal, que vocês podem mexer, né? Vamos dizer assim, é a questão das cores, tá? Vamos rodar aqui de novo o FVIS PCA VAR, ó. E a gente pode trabalhar com diferentes cores. Eu coloquei aqui, ó, col.var vai ser o cost2, ou seja, baseado no valor do cost2, ele vai pintar as nossas variáveis. E aí você pode escolher as cores, né? Coloquei aqui gradiente.cols. Esse daqui são símbolos. Esses símbolos, pessoal, às vezes é melhor usar o símbolo não, o código da cor, né? Do que utilizar o próprio nome. Se você tem nomes, você já sabe, beleza. É porque esse código ele é algo global, não é algo do R, né? Então você digita no Google código das cores, aí ele vai te dar lá aquela lista imensa de código, né? E aí quando você coloca o código vai certinho, porque por exemplo, eu quero usar um azul. Qual azul? Né? Às vezes você colocar o nome daquele azul, aí já é mais complicado. Você vai ter que pesquisar em inglês o nome daquela cor. Então se você for no Google pesquisar, vamos ver aqui o código de azul. Eu quero azul marinho, azul celeste, azul sei lá o que, verde não sei o que. Aí você encontra de uma forma mais fácil. Então, às vezes, é mais fácil trabalhar com o código da cor, tá? Que, como eu disse, é algo mais global. Esse repel, gente, aqui no nosso gráfico, ele não vai fazer diferença nenhuma. Mas o que que acontece? Esse repel ele é muito importante porque se você tem muitas variáveis, e isso vale para os indivíduos também, tá? Se você tem muita coisa no seu gráfico, se você plotar o gráfico normal, geralmente vai ficar sobreposto o nome. Um vai ficar em cima do outro, porque você tem um monte. Esse repel, ele vai tentar colocar o nome da melhor forma possível para não ficar sobreposto. Agora, é claro, gente, se você tem, só um instante, se você tem um gráfico, sei lá, com 500 indivíduos, aí nem o repel dá jeito, né? Não, não tem milagre também. Você tem uma quantidade imensa ali, que você quer plotar tudo num gráfico só, não tem para onde o nome ir, né? É muito nome para um gráfico só, tá? Aqui a gente pode mudar a transparência, né, do gráfico, né, das setas, no caso, tá? Então a gente pode utilizar esse alpha.var igual a cost2. Vocês estão vendo que eu estou usando o cost2. Não é obrigatório, né? Você pode utilizar aí, dependendo da forma como você quiser explicar,
O cost é interessante porque ele explica ali a porcentagem da variância, né? Então é bem legal. Podemos fazer a mesma coisa com o contrib, que é a contribuição, né, da variável para o componente. Então eu vou criar aqui também, ó, com o core plot. Ó, olha a contribuição. Olha que legal que fica o gráfico, né? Olha, essa é a contribuição de cada variável em cada componente. Então você tem aqui, para o componente 1, vendas de tamanho contribui um pouco mais do que cliente e número de funcionário. Para o componente 2 já é o contrário. Lembra que nós falamos isso lá na nossa aula de terça-feira, né? Geralmente, se aquela variável explica muito, contribui muito para o componente 1, geralmente para o componente 2 ela vai contribuir menos. E a gente está vendo exatamente aqui. É claro que no nosso exemplo a gente tem só 4 variáveis, então assim, a gente viu pela tabela que essa contribuição é alta para todas as variáveis, né? Mas porque o nosso número de variáveis é muito pequeno. Se a gente tivesse um número grande de variáveis, esse resultado mudaria, né? A gente teria mais discrepância aqui entre a explicação das variáveis. Agora nós vamos colocar aqui, ó, contribuição, utilizando a função fviscontrib. Então você vê que tem uma função para cada coisa, né? Então o fviscontrib ele já vai trazer para a gente a contribuição. Aí, olha o que ele faz. Você tem que escolher também. Eu quero o choice vai ser o var. Ou depois a gente vai ver, o choice vai ser os indivíduos. Posso escolher também. Aí você vai colocar, olha, isso aqui é legal, gente. Você vai escolher qual que você quer. Então eu quero o componente 1, por exemplo. E você vai escolher o quantos que você quer que aparece. Então, no nosso exemplo aqui é muito pouquinho, né? Eu quero que apareça o top 10. A gente nem tem 10 variáveis. Mas quando você tem muitas variáveis, é legal você ter. Eu tenho 100 variáveis, eu quero que apareça só o top 10. Olha que legal. Né? Você não vai mostrar todas as variáveis. Vai ter um monte de variável que vai explicar quase nada. Então, você utiliza esse argumento top para escolher quantos que você quer que apareça. Eu quero 10, eu quero 5, quero 20, tá? Então, isso é bem legal. Ó, fiz para o componente 1. Aqui nós podemos fazer para o componente 2, tá? E podemos fazer, por exemplo, do componente 1 até o 3. Eu quero tudo junto, do 1 até o 3. Aí, né, ficou balanceado, né, em 25% para cada, no nosso exemplo aqui. Não quer dizer que isso vai ficar sempre assim. E nós podemos, pessoal, criar a função fvis underline pca underline var, do mesmo jeito que a gente coloriu baseado no cost2, a gente pode colorir baseado na contribuição, no contrib. Tá? Então é o mesmo gráfico, tá? Só que as cores agora das nossas variáveis, elas estão sendo definidas baseado na contribuição de cada uma para cada componente. Cost2 está sendo baseado, quando a gente pede para pintar pelo cost2, né? Está sendo baseado pela explicação da variância, a porcentagem de explicação da variância de cada componente naquela variável específica. Tá? Então, a forma como você vai levar a discussão do seu artigo ou daquela análise específica pode mudar o seu gráfico. Eu quero falar mais da contribuição de cada variável ali dentro do componente. Ou eu quero falar mais sobre como aquela variável, né, ela é importante ali. Então, pode mudar, né, essa explicação. E aí, né, esse pacote te dá várias opções, igual vocês estão vendo. Isso é bem legal. Agora a gente pode colocar aqui a transparência, né, das nossas setas, utilizando alpha.var igual a contrib. Ao invés da gente mudar a cor, a gente muda a transparência da seta. Né? Então, a gente vê aqui, por exemplo,
número de funcionários, tamanho, né? Aqui tem as cores e as contribuições. Nosso caso aqui nem faz tanto sentido, né, gente? Porque os valores são tão próximos um do outro, né? Mas em casos onde a gente vai ter uma diferença muito grande, aí sim faz sentido. Tem alguma pergunta até aqui, pessoal? Então tá. Aqui eu coloquei até essa função aqui de caminhos. Isso aqui talvez não era para estar aqui, porque a gente vai falar de caminhos na última aula. O caminhos ele é para a gente definir, pessoal, o número de grupos, tá? Então, nós vamos criar aqui, ó, uma análise de caminhos com as nossas coordenadas, né? Com as variáveis das coordenadas. Qual que é o objetivo? Eu dividir as minhas variáveis em grupo, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês o que essa análise faz. Ela divide as minhas variáveis em grupo. Então, tamanho e número de funcionários está num grupo, cliente e vendas está em outro grupo. Qual que é a questão do caminho? E aí a gente vai discutir isso mais na última aula, tá? Eu já tenho que definir para ele o número de grupos. Então eu rodo componentes principais, vejo que aqui dividiu em dois grupos e rodo no caminhos para ter certeza que essa divisão acontece. Aqui está muito clara, né? Aqui realmente a gente está num gráfico muito fácil, mas como a gente já viu anteriormente, nem sempre é tão fácil essa criação de grupos. E aqui nós estamos falando das variáveis, né? Nós não estamos falando dos indivíduos ainda, nós estamos falando só de variáveis. E aí, pessoal, baseado nesses grupos, olha que legal. Então a gente roda o caminhos, gera os grupos, e aí, baseado nesses grupos, nós vamos colorir o nosso gráfico, tá? Então, agora a gente vai colorir, né, cada um baseado no nosso grupo. Isso é bem legal também, né? Fica um gráfico bem bonito. Então, você define as cores utilizando o palette, ok? Então, mais uma vez definindo aqui as cores via essa função paleta. Aqui eu até coloquei três cores, no caso vai usar só dois, porque só tem dois grupos, mas se eu tivesse três, já teria aqui para três grupos. E o col.var aqui no caso vai ser baseado nos grupos. Tá? Então isso é bem legal. Agora nós vamos rodar aqui essa função gymdesk. Eu vou mostrar aqui para vocês o resultado dela. Essa função gymdesk que a gente rodou aqui em cima, baseado no nosso resultado, e eu quero pegar só os componentes 1 e 2, tá? Então, quando eu coloco esse axis equal 1 e 2, né, 1 e 2, eu estou pegando só o componente 1 e 2, que é o que nos interessa no final das contas. Então, essa função vai nos dar esses resultados aqui, ó. Ele vai nos dar a correlação de cada variável com aquele componente e o p-valor. Você lembra que na aula de terça-feira eu mostrei uma tabela de um artigo que a pessoa mostrou esses resultados? Então, utilizando essa função gymdesk, a gente vai ter exatamente esses resultados, a correlação, tá? E o p-valor relacionado a essa correlação. Como eu já disse, p-valor em correlação, eu particularmente não gosto de estar trabalhando com isso, mas o valor da correlação ele é bem interessante. Então você vai ter para o 1 e para o 2, tá? E aí você pode, claro, né, criar aí a sua tabelinha e tal e colocar no seu artigo, se você achar interessante, ter a correlação, né, das variáveis com cada componente. Beleza? Agora, pessoal, então, até agora a gente falou só das variáveis, né? Eu não trabalhei com as empresas ainda. Todos esses gráficos foram só para a gente falar das variáveis. Mas tudo que a gente fez até agora eu posso fazer para os indivíduos, tá? Então nós vamos. Entendo que os indivíduos, eu estou chamando de indivíduos, gente, porque o pacote chama assim, tá? Igual vocês estão vendo aqui, ó. A função é getPCAInd. E eu acho que faz até sentido, porque como componente principal nem sempre a gente trabalha com tratamentos, né?
e tem uma grande chance desse pacote ter sido criado para análise na área de saúde, né? Eu não tenho certeza, mas a chance é bem grande. Então, por isso que eles chamam de indivíduos, acredito eu, tá? Isso é só uma possibilidade, tá? Então, a gente agora vai trabalhar com os resultados dos indivíduos, no nosso caso, das nossas empresas. Então, a gente vai utilizar o Get PCA Int, e ele vai mostrar aqui para a gente os resultados que nós temos para os indivíduos. Então, nós temos as coordenadas, que é os valores que a gente plota aqui, né? São os nossos autovalores, autovetores, desculpa. O cos, que é o quanto da variância para cada indivíduo, né? Agora é para cada indivíduo. É explicado pelo componente 1 e 2. E o contribution, que é o quanto que aquele indivíduo contribui para o componente 1 e para o componente 2. Então vamos ver aqui, ó, as coordenadas. Vamos ver as 6 primeiras linhas. Então aqui nós temos as coordenadas para cada componente. É o que a gente vai plotar aqui no gráfico daqui a pouco. Nós temos o cost-to, que é a explicação, né? Então a gente vê que, por exemplo, o indivíduo 1, 97% da variância dele é explicado pelo componente 1. Então esse indivíduo, esse valor aqui é um valor muito importante do componente 1. O componente 2 não explica quase nada, né? O indivíduo 2, a empresa 2, eu tenho 73% explicado pelo componente 1 e 25% pelo componente 2, ou seja, aqui o componente 2 é mais importante. A empresa 3, eu tenho quase meio a meio, 54% é o componente 1 e 45% o componente 2. Então, por exemplo, essa empresa 3, a gente já vê que todas aquelas variáveis vão ter um impacto nela. A, a empresa 1, ela vai ser muito mais influenciada por aquelas variáveis que têm uma autocorrelação com o componente 1. Eu não vou nem preocupar com as variáveis do componente 2, porque, né, a gente vê que ele não explica quase nada. Então é interessante, né? Tá vendo que você tem que juntar as duas informações, né? O, os indivíduos, no nosso caso aqui, as empresas que estão sendo mais explicadas pelo componente 1, e aí eu vou ver as variáveis também que fazem mais sentido no componente 1, para eu estar, quando eu for discutir o meu artigo, discutindo as variáveis corretas para cada indivíduo, para cada tratamento que eu tenho ali. Não é muito simples, né? A gente tem que sentar, olhar os gráficos com as variáveis, olhar os gráficos com os indivíduos, olhar as tabelas para começar a relacionar. Se você tem muitas variáveis e muitos tratamentos, tipo, você tem muita coisa para discutir. E é claro que você vai escolher o que é mais importante, não vai ficar discutindo tudo, né? Agora, a contribuição de cada indivíduo. Olha que interessante, como eu já esperava, né? O indivíduo 1. Aqui eu não vou ver o head só, não. Eu vou ver tudo. Para a gente ver como é que está essa contribuição aqui. Ó, a gente vê que no componente 1, o indivíduo 1, indivíduo 8, a empresa, né? Empresa 1, empresa 8, empresa 14 e empresa 19 são aquelas que mais contribuem para o componente 1. Então, uma boa parte da variação do componente 1, se a gente juntar essas 4 empresas, elas já dão quase 60%. E o componente 2, a empresa 20, a empresa 9, a empresa 10, a empresa 7. Também, se a gente juntar, elas vão dar 34, 55% mais ou menos, né? Então, aí você já olha isso e já fala: caramba, aqui, né, essas empresas aqui estão explicando mais o componente 1. E as variáveis mais relacionadas com o componente 1, vamos supor que foi número de funcionário e tamanho, eu não lembro mais. Então, essas empresas aparentemente são mais influenciadas pelo número de funcionários e tamanhos. Essas outras aqui já foram mais influenciadas pelo número de clientes e número de vendas. E assim você vai tirando as suas conclusões. Vamos plotar agora, gente. FVIS underline PCA underline int para a gente plotar os indivíduos.
Então, aqui estão os indivíduos plotados. Léo, eu quero colorir os indivíduos baseado no cos2, igual nós fizemos anteriormente. Podemos. Colorimos agora pelo cos2. Ah, Léo, eu quero... Ah, tá. Esse daqui continua sendo pelo cos2, só que a gente pode mudar o shape do ponto. Esse símbolozinho aqui, ó, eu vou colocar igual a 21. É o point shape, o nome desse argumento. Ó. E aí ele aumenta aqui pra gente o tamanho, porque o ponto estava muito pequeno, né? Então é, ele vai tanto mudar aqui o ponto, quanto vai nos dar a possibilidade de mudar os tamanhos. Então, baseado no cos2, ele vai nos dar tamanhos maiores e tamanhos menores. Agora, nós podemos fazer o indivíduo, a cor do indivíduo, né, baseado no cos2 e o point size também. Então você vai colorir de forma diferente e também vai colocar o tamanho do ponto de forma diferente. Pode ser interessante. Eu não sei se começa a ficar muito confuso, tá? Eu prefiro ou usar um, ou eu mudo a cor do indivíduo, ou eu mudo o tamanho dessas bolas, tá? Nessa é a minha opinião. Acho que usar os dois juntos fica um pouco confuso, mas tem essa possibilidade. Você pode usar. Nós podemos também, igual nós fizemos anteriormente, plotar os cost2 para os indivíduos. Ó, e aí nós vamos ter, ó, para dimensão 1, né, para o componente 1. Aí você tem os indivíduos, ó, na ordem. Então, o 1, o 8, 19, 17 e assim por diante, até chegar aqui em 1, que não tem explicação quase nenhuma. Tá? Podemos fazer o mesmo para contribuição. Então, utilizando o fvis contrib, eu só troco choice, né, igual a indivíduo. E aí ele vai trazer para a gente, ó, o 14 é o que tem maior contribuição para o componente 1 e 2. Depois o 8, 19, o 20, até alguns indivíduos que não têm contribuição quase nenhuma, né? Então, esses indivíduos aqui, a gente verifica que os componentes não vão explicar eles praticamente nada. E no final, gente, a gente pode plotar tudo junto, utilizando a função fvis underline pca underline bplot. Você usar essa função, você vai ter tantos os pontos quanto as variáveis. E tudo isso que a gente usou aqui para cima, de colorir pelo indivíduo, colorir pela variável, você pode utilizar aqui no biplot também, tá? Mais uma vez, só tomar cuidado para você não começar a colocar cor demais e transformar o seu gráfico numa verdadeira bagunça, né? Então só tome cuidado com esse detalhe, mas essas são as possibilidades. E é claro, gente, são todas as possibilidades? Não. Esse pacote faz coisa demais, tá? Então, explore, comece por esses gráficos, mas depois vai explorando mais esse pacote, porque realmente, assim, dá para fazer umas coisas bem legal com esse pacotinho, tá? Pensando em análise de componentes principais, tá? Então eu espero que vocês usem bastante para começar a fazer gráficos mais interessante, né? E você vê que ele já te dá assim os resultados, né? Igual ele já coloca aqui a porcentagem para gente, tudo direitinho, né? O nome das variáveis, então fica bem legal assim, né? A apresentação, pelo menos na minha opinião, é, é o pacote que eu utilizo para fazer a análise de componentes principais. Tem outros, né? Mas ele já me dá muito resultado bacana. Perguntas? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no bate-papo. Bom, pessoal, o que eu tinha apresentar para vocês hoje é isso. Se vocês não têm mais perguntas, a gente vai finalizar aqui a nossa aula, né? E
nos vemos, né, na próxima semana, na terça-feira, onde nós vamos aí dar início a um novo assunto. Semana que vem são 3 assuntos que para a maioria de vocês deve ser novidade. Nós vamos falar de análise de fatores, vamos falar de análise de variância multivariada, né, que a gente chama de MANOVA, e nós vamos falar de análise discriminante. Então são 3 análises que podem ajudar vocês aí na pesquisa de vocês, né? Para algumas áreas, uma análise pode ser mais interessante que a outra. Então vai ser bem legal essas aulas da semana que vem e conto aí com a participação de vocês. Então, se Certo, vocês. até mais então. Ah, beleza. Até mais. Então, até semana que vem. Tchau, professor. Tchau.